Olá, eu sou Luiz Spinelli e o tema desse vídeo vai ser proteção contra a queda, com ênfase nas forças que são envolvidas, quando um sistema retém a queda de um usuário, de uma pessoa. O conteúdo desse tema ele vai ser apresentado através de uma sucessão de tópicos. Então, entre este momento, que é a introdução até a conclusão, nós temos 13 tópicos em que nós vamos apresentando partes desse conhecimento de uma forma que no final esse conjunto faça sentido. Que no final eu consiga transmitir de forma didática o conhecimento que a gente precisa ter para entender o porquê de muitas coisas relacionadas à segurança do trabalho, à retenção de quedas. Por exemplo, por que os equipamentos têm que ter a resistência que são exigidas deles? Por que os ensaios em laboratório, por exemplo, para certificação de equipamentos ou de sistemas, são feitos do jeito que são feitos? E a carência do conhecimento sobre esses princípios, fundamentos, conceitos básicos, é que tem feito com que muita gente no mercado ainda tenha dificuldades com a especificação, seleção, orientação de uso dos equipamentos de proteção contra a queda. Ainda tem muitos profissionais no mercado que persistem em equívocos, porque falta uma base de conhecimento teórico para entender o que está por trás das exigências, dos requisitos normativos. Eu vou dar um exemplo, só para justificar isso que eu estou falando. Embora tenha melhorado muito, mas ainda existe, por parte de muita gente, a controvérsia sobre os tais 100 quilos. O que é essa controvérsia? É se alguém com mais 100 quilos pode ou não pode trabalhar em altura. E o que justifica isso, essa preocupação? Isso vem desde 2010, com a publicação daquela nova coleção de normas técnicas que tratam dos requisitos de qualidade e das metodologias de ensaio para os EPIs de altura. E aí, entre essas normas, que abordam cinturão de segurança, talabates de retenção de queda, trava-quedas retráteis, trava-quedas deslizantes. Nessas normas, elas determinam que o ensaio dinâmico, ou seja, aquele em que você gera uma queda para testar o equipamento, deva ser feito com uma massa de 100 kg. A primeira observação que precisa ser feita: essas normas, elas nunca foram produzidas, dirigidas para o usuário, ok? Não foram. Na verdade, elas são essenciais para quem projeta, desenvolve, fabrica, importa ou testa esses equipamentos. Okay? Nunca foi dirigido para o usuário. O segundo fator que a gente tem que considerar é que essas normas não são didáticas, como nenhuma é, ok? Quer dizer, elas não se propõem a explicar o porquê das coisas, apenas determinam os requisitos. Elas apenas determinam que um teste dinâmico de um cinturão de segurança ele tem que ser feito da seguinte forma: um manequim com massa de 100 quilos, um talabate fabricado com um pedaço de corda dinâmica, que é uma corda mais elástica, com 2 metros de extensão, e ele tem que sofrer uma queda com fator de queda 2, então se o talabate tem 2 metros e o fator de queda tem que ser 2, significa que a queda mesmo vai ter ao todo 4 metros. É isso que vai dizer. Bom, tem um monte de outras informações nessa norma. Como ela não é didática, não explica o que se pretende com esse ensaio, numa interpretação superficial, o pessoal lendo a norma viu lá, bom, tem um monte de blá 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 técnico ali, que quem vai entender são aqueles que estão habituados ao ambiente de laboratório. Né? Então tem um monte de coisas ali que são incompreensíveis para o usuário. Mas no meio daquele blá blá blá, de repente ele se depara com alguma coisa que isso ele entende. O que é? Os 100 quilos. Se eu sei o que é, manequim de 100 quilos. E aí qual foi nessa leitura superficial que ele falou, bom, peraí, então, se cinturões são testados com manequim de 100 quilos, eu não posso botar esse cinturão para ser usado com alguém de 120 quilos. Isso parece até óbvio, não é? Mas está errado. Está errado. E aí, a base de conhecimento para explicar aonde é que está esse engano, o que está faltando nessa avaliação para entender que não é o peso que vai determinar o resultado de uma queda, que eu estou apresentando aqui todo esse conteúdo. Né? Então, todos os tópicos que vão formar o conteúdo desse vídeo é para que no final isso fique muito claro, o porquê das coisas. Né? E é o que, de fato, a gente deve dar atenção.
estudo e apoio ao conteúdo desse vídeo, eu vou indicar duas obras que são de minha autoria. Ambas elas são de acesso livre e gratuito, estão disponíveis no meu site. Eu coloquei na descrição do vídeo, eu coloquei o link que vai te encaminhar até lá. Você encontrou as obras, clicou na imagem delas e faz o download. Não precisa preencher nada, não tem nenhum tipo de exigência. Clicou lá, faz o download e você tem os arquivos disponíveis no seu computador para leitura e estudo, certo? Bom, dessas duas obras, a primeira que eu vou indicar é uma obra de 2016 ou 2017. E ela é intitulada como Os 100 quilos. E esse título não é uma coincidência. Ele foi pensado, ele foi produzido, foi disponibilizado porque, na época, essa polêmica, essa controvérsia dos 100 quilos estava muito em evidência no mercado. A segunda obra que eu quero indicar, que vai ajudar a complementar o conteúdo desse vídeo, ela é mais recente. Foi publicada em março desse ano, que é um manual sobre sistemas de ancoragem. E um dos patrocinadores deste manual, esse de março, foi a Bonnier, que também está patrocinando esse vídeo. A Bonnier é uma empresa, fabricante, que disponibiliza uma linha de dispositivos de ancoragem e também tem uma linha de resgate, com destaque para as macas técnicas, para resgate em espaços confinados e resgate em altura. Então eu coloquei o link da página deles aqui na descrição do vídeo e eu recomendo que você entre lá no site deles para conhecer a linha de produtos que eles oferecem, ok? Nesse tópico, o que eu quero relembrar? Peso, o que é peso, massa, velocidade, aceleração, gravidade. E antes de começar com esses conceitos, vale dizer o seguinte: nós vamos estar lidando com grandezas. O que são grandezas? Uma grandeza é qualquer coisa que possa ser medida. Então, massa, peso, velocidade, aceleração são grandezas, certo? E os quais têm alguma unidade de medida para poder dimensionar. Uma coisa que a gente vai abordar bastante, trabalhar muito aqui, já que é o foco do vídeo, são forças, não são? Então, existe mais de uma unidade de medida para força. Então, os americanos, por exemplo, usam libra-força. Aqui no Brasil se usa com mais frequência o quilograma-força, quer dizer, fora do meio acadêmico, fora do meio científico, quilograma-força. Mas a unidade internacional é o Newton. Ou, como a gente trabalha com quantidades grandes, né, de força, é o quilonewton. Lembrando que o K significa 1000 de alguma coisa. Então, quilograma, 1000 gramas. Quilonewton, 1000 newtons. Okay? Eu sei que para quem não está acostumado a pensar em newton, você falar um valor, olha, 15 kilonewtons, 20 kilonewtons, pode não ter significado. Mas aqui, é por isso que eu vou fazer uma conversão que qualquer um pode fazer. Você vai ter só valores aproximados, tá? É só para ajudar no entendimento. Então, por exemplo, você tem 20 kilonewtons, você quer transformar em quilogramas força, porque é mais fácil de entender, acrescenta 2 zeros. Então, 20 kilonewtons, acrescentou 2 zeros, fica 2.000. Então, 20 kilonewtons seria aproximadamente 2.000 quilogramas força. Eu vou fazer isso, mas o ideal é que, tendo os parâmetros, tendo as referências em newtons, a gente comece a pensar em newtons, já que é a unidade internacional. Aquela unidade que é usada, estampada nos equipamentos. Okay? E que consta também de normas. Tá bom? Bom, vamos começar pelas duas grandezas conhecidas como massa e peso. Bom, o que é massa? Dependendo da fonte de pesquisa, a definição pode ser difícil de entender. Mas alguns textos técnicos, para simplificar, definem a massa como quantidade de matéria. Então, quando eu falo da massa que forma o meu corpo, é a quantidade de matéria que forma o meu corpo. E é uma grandeza que ela é constante. O que eu quero dizer com isso? Que, seja aqui na Terra, seja em Marte ou na Lua, a quantidade de matéria que forma o meu corpo é a mesma. Okay? E é por ser uma grandeza constante que ela é usada nos textos científicos, os textos técnicos. Então, quando alguém quer se referir, por exemplo, ao manequim para ensaio em laboratório, para um cilindro de aço que vai ser testado em ensaios de EPIs, a gente se refere à massa e não a peso, porque é uma grandeza constante. Bom, massa é constante, o peso não é.
Porque o que é o peso? O peso é a ação da gravidade sobre a massa. Então, ao pisar sobre uma balança, eu vou descobrir qual é a força que a gravidade está exercendo sobre essa quantidade de matéria que forma o meu corpo. E ela é variável. Porque já que a gravidade é um dos fatores determinantes para o que a gente chama de peso, então, assim, uma coisa é eu subir sobre uma balança aqui no planeta Terra. A outra, eu querer me pesar lá em Marte, que tem 1/3 da gravidade da Terra, ou querer me pesar na Lua, que tem menos de 20% da gravidade da Terra. Então é por isso que o termo usado para o tipo de aplicação que a gente está tratando aqui é massa e não peso. As outras duas grandezas é velocidade e aceleração. Bom, velocidade é uma coisa, para nós, é muito comum, ela faz parte do cotidiano, então é muito fácil entender. Quando eu digo que um carro está numa estrada, uma velocidade de 120 km por hora, significa que a cada intervalo de 1 hora ele percorre 120 km. Aceleração em física é uma alteração da velocidade, okay? Seja para mais ou para menos. Então, imagine que esse carro não começou a viagem dele a 120 km por hora. Ele estava parado. Ele estava a 0 km por hora na posição inicial. Aí o motorista dá partida, engata o câmbio, começa a andar com o carro e aí ele começa aos poucos a acelerar, ou seja, ele vai aumentando a velocidade dele, até alcançar a velocidade pretendida, por exemplo, numa estrada a 120 km por hora. Neste momento, ele para a aceleração e mantém a velocidade constante. Só que alguma hora ele vai ter que parar. E aí, de novo, a aceleração vai ser usada o quê? Para ir reduzindo essa velocidade até que realmente pare e estacione. A gente usa, tem um termo muito popular, mas ele não é técnico, não é científico, que é desaceleração. Então, para ficar fácil a comunicação, a gente normalmente usa aceleração para o aumento da velocidade e desaceleração para se referir à diminuição de velocidade. Mas ele não existe para a física. Então, para a ciência, aceleração é a alteração da velocidade, seja para mais ou para menos. Aí você tem aceleração positiva, aceleração negativa. Tudo bem? Mas aqui, em alguns momentos, eu vou usar o termo desaceleração. Tá? E a gente vai ver, falar, mas isso aí, para que a gente vai usar isso? Bom, isso para nós é fundamental. Quando a gente fala de sistemas que vão deter uma queda, a aceleração, ela está lá participando e ela é fundamental para a gente entender a dinâmica de uma queda e o que pode acontecer com uma pessoa que vai ter essa queda amparada. Ok? E o conceito de aceleração ele é fundamental para a gente entender um outro, que é a gravidade. O que é a gravidade? É uma das leis fundamentais da natureza. É aquilo que dá peso aos corpos, como nós já sabemos, e aquilo que faz com que as coisas caiam. A gravidade faz com que eu esteja sempre em queda. Se eu consigo agora estar parado em frente à câmera gravando esse vídeo, é porque sobre os meus pés eu tenho um piso que está exercendo força para me manter parado. Tirou esse piso, eu volto a cair. Okay? E aí a gravidade é descrita como aceleração. Então é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra que, não se assusta com o número não, mas vamos só lembrar, a aceleração não é alteração da velocidade? Então significa que um corpo em queda livre, ele não vai cair com uma velocidade constante. Ele vai estar sempre alterando a sua velocidade, sempre tendo a sua... Conforme o tempo de queda vai passando, a velocidade vai aumentando. Ok? Então, olha o exemplo de um paraquedista. Então, usando uma queda livre de um paraquedista, né? Não sei se você que está assistindo, o quanto você sabe sobre paraquedismo, mas no momento que o paraquedista se lança do avião, ele vai ter alguns instantes em queda livre, até que ele abre o paraquedas. E, olha só, no primeiro segundo desta queda, depois de ele ter se lançado do avião, ele vai ter caído mais ou menos uns 5 metros e vai ter alcançado uma velocidade de mais ou menos 35 km por hora. Isso no primeiro segundo dessa queda. Mas lembra que ele está em aceleração? Então, com 2 segundos de queda, ele já caiu 4 vezes a distância. Ele já caiu 20 metros e já alcançou uma velocidade de 70 km por hora. Mas ele continua em aceleração.
Então, com 3 segundos, ele já caiu 44 metros e já alcançou uma velocidade de 106 km por hora. Bom, e aí talvez vocês perguntem, mas e daí? O que eu faço com isso? Não parece meio científico? Está muito escolinha essa história? A gente não está falando sobre equipamentos de proteção contra queda, de sistemas de segurança. Pois é, mas olha como as coisas se relacionam. Nós estamos falando de aceleração. Então, um corpo em queda livre, ele vai acelerar. Quanto mais tempo em queda, maior vai ser a velocidade. E massa e velocidade vão determinar um tipo de energia que a gente chama de energia cinética. E é a energia cinética que depois vai gerar aquilo que a gente chama de força. Então, tudo isso que foi colocado até agora vai determinar o resultado de uma queda quando o sistema parar, por exemplo, a queda de um trabalhador, a queda de um usuário. E energia? O que é energia? Não é uma coisa fácil de definir, não. Tá? Primeiro porque é muito abstrato, né? A gente não consegue transformar isso numa imagem, uma coisa clara. Dentro da ciência mesmo, a definição de energia ela pode ter alterações dependendo do campo de aplicação. Dentro do nosso contexto, a gente pode definir energia como algo capaz de realizar um trabalho, né? Ou seja, fazer um objeto se mover ou interromper o movimento de um objeto. Ainda assim é muito vago. É fato que algumas formas de energia, existem várias formas de energia diferentes, fazem parte do nosso cotidiano, né? Fazem parte das nossas vidas. Por exemplo, a energia elétrica. Mas a gente também tem energia térmica, que a gente percebe ela na forma de calor. Então, algumas formas de energia são comuns para nós. As que nos importam agora nesse momento são duas, que é a energia potencial e a energia cinética. Bom, mas ainda tentando dar uma ideia mais clara do que é essa tal energia, eu resolvi usar as rodas d'água, os moinhos, como exemplo do que seria energia. Então, por exemplo, você tem lá um reservatório de água com grande volume de água, né? Então você tem ali massa, você tem a ação da gravidade, tá certo? Aquilo está contido, né? A água está parada, mas ela tem o que se chama de uma energia potencial. Então, uma vez que você liberou, por exemplo, a saída da água, você abriu a comporta e a água começou a sair, essa energia potencial se transforma em energia cinética. Né? E a energia cinética é definida por dois componentes, que é a massa e a velocidade. Então vamos dizer que você abriu pouco essa comporta, liberando pouca água. Então você tem um volume pequeno de água, você tem pouca massa, então, e uma velocidade limitada. Então, com essa quantidade de água, nessa velocidade, a gente pode dizer que neste primeiro exemplo, essa corrente d'água ela não tem energia suficiente para mover essa roda d'água. Mas a gente precisa movê-la. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos então abrir mais essa comporta para liberar maior quantidade de água e com mais velocidade. E agora, com mais massa e mais velocidade, aí essa corrente d'água ela pode ter energia suficiente para mover essa roda d'água e tudo aquilo que tiver engrenado a ela. E usando de um exemplo que tem mais a ver com as atividades, né, que estão sendo abordadas aqui no vídeo, vamos imaginar que uma pessoa ou um manequim, né, esteja à beira de uma estrutura que é alta. Né? Então existe o risco de queda, existe o potencial de cair. Okay? Bom, nessa condição, quer dizer, estando esse corpo, né, seja o corpo de uma pessoa ou do manequim, essa massa, estando num lugar alto, quer dizer, com a possibilidade de cair, estando sob a ação da gravidade e tendo essa distância que ela pode percorrer caso caia, com esses fatores dá para se calcular aquilo que se chama de energia potencial, gravitacional no caso, né? Porque aí envolve a ação da gravidade. Ok? Então dá até para calcular isso. Mas o que é mais relevante para nós é se este manequim ou essa pessoa iniciar a queda, essa energia potencial se transforma em energia cinética. E lembra que eu comentei que os dois fatores que determinam essa energia cinética, que é massa, no caso aí a massa do corpo da pessoa ou do manequim, né, e a velocidade. Está em queda livre, está sob a ação da gravidade. Então, quanto maior foi o tempo dessa queda, mais velocidade esse corpo vai adquirir.
E quanto a massa aí pode ser constante, mas a velocidade não é. E quanto mais velocidade, mais energia cinética. Quanto mais energia cinética, maior vai ser o trabalho que ela vai realizar na forma de força. E é aqui que nós chegamos em algo que é observável, cujos efeitos podem ser facilmente percebidos e, melhor, é algo que pode ser medido. Porque a energia cinética não temos como perceber, nós não temos nem como medir, mas a força sim. E o que é a força? Pela física, a definição da física para força é qualquer agente capaz de modificar o movimento de um corpo livre ou deformar um corpo fixo. Em outras palavras, qualquer agente capaz de interromper um corpo que está se movimentando, interromper esse movimento, ou dar início ao movimento de um corpo que está parado, ou deformá-lo. Deformar como? Quebrando, esmagando, partindo. E é a força que torna as consequências de uma queda algo tão grave para o ser humano. Então, dependendo da queda dessa pessoa, ou seja, dependendo de que altura caiu, quanto tempo esteve em queda, com que velocidade alcançou nessa queda, vai determinar qual é a energia cinética acumulada. E a gente sabe que a energia cinética, então, vai se transformar em trabalho através da força. Então, quanto mais energia, mais força. E quanto mais força, mais danos ao corpo de uma pessoa podem ser causados. Quebrando, esmagando, partindo, certo? Então, são os efeitos da força percebidos que podem fazer com que uma pessoa, no final de uma queda, que pode ser amparada por um sistema de retenção de queda ou separada pelo chão, possa ter como consequências danos ao corpo muito graves ou até mesmo fatais. E como a força é algo que pode ser medido, então foi natural que nas normas europeias, que serviram como base para as normas brasileiras, se determinasse um valor máximo de força que um sistema de retenção de quedas pode gerar sobre o corpo do usuário, ou seja, sobre o trabalhador. Esse valor limite é de 6 kN, ou aproximadamente 600 kg de força. E eu sei que esse valor impressiona, né? Impressiona bastante, porque como é que é? Quer dizer, no momento da retenção de uma queda, o meu corpo pode ter que suportar até 6 kN, 600 kg de força? Pois é. O corpo, na verdade, resiste muito mais do que esses 6 kN. Né? Mas já vai entender que esses 6 kN é uma margem segura. Né? Então, está nos dando uma margem de segurança aí para garantir mesmo que alguém que venha a ser parado por um sistema de retenção de quedas não se machuque. E aí eu abro um parênteses, faço uma observação extremamente importante, tá? Quando a gente fala de força, quando a gente fala de retenção de quedas, não basta apenas nós pararmos uma queda. A gente tem que parar a queda de uma forma que não machuque, certo? Porque parar por parar, o chão faz isso e faz isso com muita eficiência. Então o que a gente quer é interromper, reter a queda de um trabalhador, né, que eventualmente esteja caindo, e de uma forma que não o machuque. E para garantir que não vai machucá-lo, então você tem que ter o equipamento com o desenho correto, né, e garantir que o sistema que vai reter essa queda tem esse limite de força gerada sobre o corpo dele, de no máximo 6 kN ou aproximadamente 600 kg de força. Bom, de onde é que veio esse valor? Isso vem da década de 40. A Segunda Guerra Mundial acontecendo, havia uma corrida pelo desenvolvimento tecnológico, né, para se conseguir alguma vantagem nos campos de batalha. Havia muitos projetos ligados à aviação e, por causa do desenvolvimento tecnológico da aviação, se fez necessário conhecer mais sobre os limites do corpo humano quando submetido à aceleração. Então, nós já abordamos a aceleração com relação à gravidade, certo? Mas os efeitos da aceleração, eles podem ser determinados por uma outra unidade de medida que se chama força G, que usa a força da gravidade como referência, né? Mas que, dependendo da aceleração, do movimento que alguém está fazendo,
pode gerar sobre o corpo da pessoa várias vezes o peso dela. Um G é o meu peso, né? É a força que exerce sobre a minha quantidade de matéria. Mas um piloto de Fórmula 1, um piloto de um avião a jato, um paraquedista, ele pode enfrentar acelerações que vão gerar sobre o corpo dele várias vezes o peso dele. Ok? Agora eu não vou me ater a explicar melhor esse conceito de aceleração e a força G. Então, eu vou propor o seguinte: acessa aquele meu e-book intitulado 100 quilos, e lá, num dos capítulos, tem uma parte que se dedica só a explicar melhor essa força G, ou seja, a força da aceleração e o que ela gera sobre o corpo humano. Tudo bem? Então, isso fica como uma lição após você ter assistido o vídeo. E na década de 40, o resultado de todas as pesquisas feitas a respeito da resistência do corpo às forças geradas pela aceleração, se descobriu que o nosso limite está em 12 kN, ou aproximadamente 1.200 kg de força. Você pensa assim, caramba, mas tudo isso? Significa então que dá para colocar 1 tonelada e 200 em cima de mim e eu vou aguentar? Eu falo, não, não vai não, você vai morrer esmagado. De novo, nós estamos falando de algo que numa fração de segundos e efeitos de uma aceleração, ok? Então, nestas condições, o corpo consegue suportar até 1.200 kg de força. Muito bem. Porém, esses testes, eles chegaram à conclusão de que todo esse valor, todos esses 12 kN, eles funcionam para adulto, jovem, com bom condicionamento físico e excelente estado de saúde. Então, numa condição ideal, né, ou seja, uma pessoa com esse perfil pode suportar até esses 12 kN ou 1.200 kg de força numa fração de segundos no momento de aceleração, seja aceleração para mais ou para menos, ou seja, acelerar e ganhar velocidade ou repentinamente, ou desacelerar repentinamente. Mas os europeus, quando estavam determinando as normas para a segurança do trabalho, ou seja, quando estavam determinando quais são os limites para o corpo de um trabalhador, eles tiveram que considerar que no ambiente, no mundo do trabalho, você não vai ter só gente jovem, saudável, com excelente condicionamento físico. Você vai ter uma variedade muito grande de perfis. Então tem gente que é mais velha, gente que está com condicionamento físico ruim, gente que não tem o estado ideal de saúde, certo? Então, por uma questão de precaução e cuidado, eles estipularam metade desses 1.200 como limite máximo para os sistemas de retenção de queda. Então, o máximo de força que pode ser gerado sobre um trabalhador é de 6 kN ou 600 kg de força. Certo? Então, daí é que vem então, esse valor. E aí fica eu já vou adiantar alguma coisa. Lembre desses 6 kN, ok? Então, sabemos que um sistema de retenção de queda adequadamente projetado, adequadamente instalado, adequadamente usado, ele pode gerar sobre o corpo trabalhador e sobre o sistema de ancoragem até 6 kN. Lembre disso, porque mais adiante a gente vai ver que isso é fundamental para o planejamento, o projeto de sistemas de retenção de queda. E sabendo que nós precisamos, então, garantir esse limite máximo de força, né, ao reter a queda de alguém, a pergunta é, como é que a gente faz isso? Para quem assistiu até agora o vídeo com muita atenção, talvez ache que a resposta já foi dada. Por exemplo, alguns tópicos atrás, quando eu estava descrevendo a energia cinética, eu falei que quanto maior for a altura da queda, mais tempo em queda, mais velocidade a pessoa vai adquirir, com mais velocidade vai acumular mais energia, mais força. Então, pode parecer que a pergunta já está respondida. Uma forma de você controlar a energia cinética e, consequentemente, a força é reduzir a altura da queda, o tempo de queda. De fato, isso tem toda a lógica. Mas não é essa a solução. Embora exista como regra o fato de um bom sistema de retenção de queda gerar a menor queda possível, mas essa menor queda possível é por outros motivos, não é pela energia cinética.
Porque para controlar a energia cinética e, consequentemente, a força na retenção da queda, se usa outros recursos. Então, a tecnologia, hoje disponível, ela encontrou como maneira de reduzir a energia cinética e a força o que se chama de absorção e dissipação de energia. E ao usar a palavra absorção, acho que na memória de muita gente aqui vem o termo absorvedor, né? Já que nós temos dentro dos equipamentos básicos de proteção contra a queda os absorvedores de energia, que alguns chamam de ABS, mas ABS é só um apelido, ok? Como é que ele funciona? Bom, primeiro, lembra que este equipamento, um talabarte de retenção de quedas, provido de absorvedor de energia, ele é o elo entre o cinturão de segurança, que está envolvendo o corpo trabalhador, e o sistema de ancoragem, certo? Muito bem. Este elo, ou seja, esse sistema, talabarte de retenção com absorvedor, a função dele é parar a sua queda. Então, ele precisa oferecer uma resistência para parar essa queda. Só que parar por parar pode não funcionar, né? Lembra que a gente falou de aceleração? Né? Como pode ser problemático você ter uma aceleração ou desaceleração repentina? Imagina, por exemplo, alguém que está se movendo a 100 km por hora e que, de alguma forma, fosse possível pará-lo, estancar esse movimento, pará-lo imediatamente. A 100 km por hora, reduzir para zero de forma instantânea. Pode imaginar o que ia acontecer com o corpo dessa pessoa? Porque mesmo que o corpo dela parasse, todos os órgãos internos, eles iam tender a continuar a trajetória em linha reta com a velocidade de 100 km por hora. Quer dizer, então, dentro do corpo ia virar uma geleia. Então, é quase intuitivo a gente entender que uma forma segura de parar é que seja de 100 km por hora a zero, mas de uma forma gradual. Ok? Muito bem. Então, este equipamento, esse absorvedor de energia, né, que está instalado ali, que compõe o talabarte de retenção de quedas, o que ele vai fazer? Bom, primeiro, ele tem que oferecer resistência, porque tem que parar a queda. Porém, ele vai, através da deformação, então, a tecnologia normalmente é uma fita, que ela é dobrada e ela é costurada, ou as próprias fibras, né, da fita, elas são unidas, quer dizer, é uma forma especial de trançar esse material para que você tenha, ao invés de uma costura, né, as fibras entrelaçadas, ou dobrar uma fita e costurá-la. Essa deformação vai acontecer da seguinte forma: a partir de uma certa força aplicada, essas costuras, ou as fibras, os fios que unem essas dobras, eles vão romper. E este absorvedor ele vai começar a se alongar, porque essas dobras elas vão se desfazendo, ele vai se alongando. Então, isto seria a deformação. Durante essa deformação, ele vai fazer duas coisas. Ele vai desacelerar de forma gradual, tudo bem que é a questão de um segundo, uma fração de segundo, é muito rápido, mas ainda assim vai ser de uma forma gradual, e ao mesmo tempo ele vai absorver a energia cinética, né, e dissipar essa energia, principalmente, não só, mas principalmente na forma de calor. Então é isso. Então a tecnologia que foi criada e que é usada cotidianamente não é a única, tá? Eu estou usando a mais popular, a mais conhecida. Uma outra maneira, e uma maneira simples talvez da gente compreender a importância desse processo, é o que nós estamos tentando, na verdade, o que nós necessitamos é de uma forma de amortecer a queda. E aí eu vou aproveitar a deixa para comentar que, além de termos absorvedores de energia para uso individual, quer dizer, aquilo que é usado, que é vestido pelo trabalhador, nós também temos absorvedores de energia para proteger as ancoragens. São projetos que têm algumas coisas em comum, mas têm finalidades diferentes, ok? Então, por exemplo, um absorvedor de uso individual, com uma fator de queda 2, ele tem que gerar sobre o corpo trabalhador e o ponto de ancoragem de, no máximo, 6 kN ou 600 kg de força. Tá certo? Muito bem. Esse é o de uso individual.
Algo que se assemelha a isso são os absorvedores para a proteção das ancoragens. Então, o projeto não se assemelha, na aparência, na estética, não se assemelha em nada com os individuais. Mas o princípio de funcionamento é semelhante. Então, como é que eles funcionam? Através da deformação, eles vão absorver a energia cinética e dissipar essa energia para o ambiente. Eles são projetados para gerar sobre a ancoragem algo em torno de 10 kN ou 1000 kg força. Tudo bem? Então eles são projetados para isso. Isso pode variar um pouquinho para mais ou para menos, mas gira mais ou menos em torno disso. Então, recapitulando, nós já sabemos que a massa, a aceleração provocada pela queda, a velocidade atingida durante essa queda, vão acumular aquilo que a gente chama de energia ou energia cinética. Nós já sabemos até aqui que é fundamental que para qualquer sistema de retenção de quedas tenha como recurso um absorvedor de energia que vai absorver e dissipar a energia cinética. E só aquela energia residual, quer dizer, aquela que não foi absorvida e dissipada, é que vai se transformar em força, ou seja, que vai realizar trabalho através da força. Quanto menos energia, menos força. Então são esses os elementos que vão determinar se o resultado de uma queda se vai ser seguro ou perigoso para o trabalhador. Eu sei que eu já trouxe até aqui muitas informações diferentes e que eu estou tentando ajudar quem está assistindo o vídeo a coordenar essas ideias e fazer uma boa ideia, ter uma boa compreensão do todo. Mas eu ainda não posso parar. Apesar de já ter fornecido vários conceitos, ainda tem um que é fundamental para o projeto, o planejamento, o uso de sistema de retenção de quedas, que é o tal fator de queda. E fator de queda, não é que ele seja complicado, mas acho que ele está tão fora do nosso cotidiano, de ideias comuns, que ele confunde até mesmo pessoas experientes. A gente percebe que às vezes se atrapalha na compreensão clara do que é esse tal fator de queda. Para tentar explicar de uma forma didática, eu vou usar como uma analogia a queda de alguém e um ou mais colchões como forma de proteger essa pessoa dessa queda. Okay? Então vamos imaginar que você tenha lá duas situações. Ambas é a mesma pessoa, ou seja, a mesma massa, caindo de 1 metro. Tá? E que caia de uma forma que possa, por exemplo, bater o quadril no chão. O que isso poderia gerar um acidente muito grave, né? Uma fratura de quadril é muito grave, e isso se não comprometer até a coluna vertebral. Tudo bem? Então, uma queda de 1 metro pode ser trágica. Muito bem. Mas vamos dizer que eu tenho lá uma situação em que eu posso cair sobre um piso rígido, mas eu não quero me machucar. Então, como é que eu posso resolver isso? Bom, então a queda continua sendo a mesma pessoa, a mesma massa, a mesma altura de 1 metro, mas o que eu vou fazer? Eu vou mudar o tipo de material que vai deter minha queda. Então eu vou colocar ali, em vez de um piso rígido, um piso de concreto, eu vou colocar um bom colchão. Então eu tenho uma situação quase idêntica. A mesma massa, mesma pessoa, o mesmo corpo, a mesma altura da queda, só que o que eu mudei foi o tipo de material que vai deter minha queda. Enquanto um era um piso rígido, o outro era um colchão capaz de amortecer essa queda e me proteger. Certo? Muito bem. Só que a gente quer falar de fator de queda. Né? Então vou imaginar que eu mantenho... Agora vamos esquecer lá o primeiro exemplo e vamos manter lá o colchão. Certo? Só que em vez de eu cair 1 metro, que eu caia de 10 metros. Espera aí. Não precisa ser um físico para imaginar que isso não vai dar certo, né? Tudo bem, para uma queda de 1 metro só, quer dizer, para aquele tanto de energia, um bom colchão é capaz, sim, de amortecer, de absorver a energia, dissipar essa energia e me proteger de qualquer força perigosa. Tá. Mas de 10 metros, 10 metros de queda pode ser muita energia. Pode superar aquilo que o colchão pode absorver, pode amortecer, certo? E aí é o seguinte, não vai fazer diferença ter aquele colchão ou não. Né? Isso também é muito fácil de compreender.
E vamos dizer assim, que eu seja um físico, que eu contrate um físico para calcular, né? Fazer todos os cálculos. Considerar a massa, o tempo de queda, a velocidade, a energia cinética, tá certo? De 10 metros de altura, que ele possa então calcular a quantidade certa de colchões para amortecer essa queda. Imaginando que eu, como um físico, ou o físico que eu contratei realmente tenha competência para esses cálculos, bom, eu posso então cair de 10 metros e não me machucar. E olha, voltando, a gente começou com o exemplo de eu cair apenas 1 metro só, com consequências trágicas, e aí terminamos com o exemplo que eu caí de 10 metros e não me aconteceu nada. Se eu quiser, eu subo o elevador, eu subo lá até o terraço do prédio e pulo de novo. Achei divertido. Então, entende quando eu falo que só o peso da pessoa, só a massa, ou a altura da queda, isoladamente não determina o resultado da queda. Você tem outros elementos que vão formar um conjunto, e é esse conjunto que vai determinar se uma queda é segura ou perigosa para alguém. Então, vamos lá. O que eu trouxe nesses exemplos? Primeiro, que tipo de material vai determinar a queda? É um piso rígido ou alguma coisa capaz de amortecer a queda? Certo? É um piso de concreto ou uma pilha de colchões? Você vê que o tipo de material vai deter a queda é fundamental. A outra questão, que aí está diretamente relacionado com o conceito de fator de queda, é a proporção. Quanto que eu estou caindo para quanto de material tem para deter minha queda? Se essa proporção for adequada, eu posso cair de muito alto e não me machucar. Então, se eu tenho a quantidade certa de colchões, eu posso cair de 30 metros e não me machucar. É lógico, né? Você entende que eu estou usando colchões aqui, eu estou forçando um pouco no exemplo, mas a ideia é só ser didático. Né? Não tem nenhum tipo de preciosismo técnico nesse tipo de exemplo aqui. É só para ficar mais fácil a gente criar uma imagem na nossa mente. Aí como é que isso se aplica no dia a dia? Porque a gente não usa colchões para amparar a queda de trabalhador, tá certo? Então vamos transportar esse conceito no nosso dia a dia. Olha, vamos dizer que eu esteja usando um talabarte de retenção de quedas, né, provido de absorvedor de energia, e que ele tenha 1,5 metro de extensão. Se eu colocar esse talabarte, se eu conectá-lo a algum ponto alto, eu tenho pouca folga dele. Significa que se eu cair, eu vou cair pouquinho, né? Só o tanto que eu vou cair, só para esticá-lo e ele vai parar a minha queda. Então eu tenho um talabarte de 1,5 metro com uma queda próxima de, sei lá, vamos dizer assim, que ele tivesse 30 centímetros só de folga. Então eu tive 30 centímetros só de queda para 1,5 metro de talabarte. A proporção parece boa, né? Tem muito material. Né? Se a gente usasse como metáfora, né, esse talabarte como uma pilha de colchões, significa assim, eu tenho muito colchão e pouca queda. Parece muito boa. Muito bem. Mas dá para ser diferente essa queda? Tá. Em vez de eu me conectar num ponto alto, eu me conecto num ponto de ancoragem que está na mesma altura da conexão do meu cinto. Significa o quê? Que agora, se eu cair, eu vou cair 1,5 metro, que é a extensão do meu talabarte. Então, peraí, alguma coisa diferente vai acontecer. Porque o talabarte é o mesmo, mas a queda é maior. Então, eu tenho a mesma quantidade de colchões, entre aspas, né, como metáfora, uma quantidade de colchões, mas eu estou caindo muito mais. Alguma coisa diferente vai acontecer. Dá para ser pior? Dá para ser pior. Vamos dizer que eu tenho me conectado num ponto lá embaixo, tá? Abaixo dos meus pés. Eu tenho 1,5 metro, está lá embaixo. Ou seja, eu caí 3 metros. Eu caí 2 vezes mais do que a extensão do talabarte. Bom, isso aí pode, dependendo do equipamento que está me retendo, que está parando essa queda, isso pode não dar certo. É queda demais para a quantidade de material que vai deter a minha queda. É pular de 10 metros de um pequeno prédio e cair sobre um único colchão. Então o fator de queda é uma coisa fundamental no projeto, no planejamento e no uso do sistema de retenção de quedas. E eu volto a dizer, eu não sei se você agora conseguiu acompanhar, mas eu conheço muita gente experiente que se atrapalha com esse conceito de fator de queda. Okay? E ele é essencial para a compreensão dos porquês
de muita coisa relacionada ao sistema de proteção contra a queda de altura. Lembra que eu comentei que o resultado de uma queda, ou seja, se a retenção da queda de uma pessoa, de um trabalhador, vai ser seguro ou não, se a força gerada nessa queda vai estar dentro dos limites que são seguros para a pessoa, ou se vão ultrapassar os seus limites da sua resistência, depende de um conjunto de fatores, nunca de um só. Então não dá para atribuir ao peso da pessoa, ou atribuir à altura da queda, não é assim que funciona. São 3 os fatores básicos que determinam se, ao final de uma queda, se na retenção da queda, a gente vai garantir aquela força máxima de 6 kN que é exigida em normas. Quais são eles? Bom, primeiro, a massa. Tem importância? Tem, né? Nós estamos falando de um adulto de 130 quilos ou de uma criança de 15 quilos? Faz diferença, não faz? Se é um ou outro, né? Muito bem. E aí aqueles que valorizam isso, tá vendo? Olha lá, a questão do peso é importante. Calma, calma. Vamos lá. Então, a massa está nessa fórmula? Tá. Mas isoladamente ela não determina nada. Sozinha não. Qual é o outro recurso? Qual é o outro fator que é importante? É o tipo de material que vai deter a queda. É uma corda elástica que está parando essa queda? É um talabarte com um absorvedor de energia? Ou ela está sendo parada por um cabo de aço? Então, o tipo de material que vai deter a queda é fundamental para aquilo que nós já vimos. Aquilo que vai deter essa queda tem que ser capaz de absorver e dissipar o máximo de energia cinética que for possível, para que a energia residual gere uma força pequena para o corpo trabalhador e para o ponto de ancoragem. Então, o tipo de material que vai deter a queda é fundamental. E o terceiro fator é o tal fator de queda. Quanto que está caindo para quanto de material tem para deter essa queda? Então, vamos lá. Massa. Tipo de material que vai deter a queda e fator de queda. Estes 3 fatores determinam se o resultado, ao final de uma queda, se a retenção da queda vai ter como resultado pouca ou muita força. Lembra que lá atrás no vídeo eu pedi para vocês que estão me ouvindo lembrarem da história dos 6 kN? Isso é importante? Muito bem. Quando se precisa projetar, planejar um sistema de retenção contra quedas, inclusive em normas, né, se pede para que tudo seja dimensionado com a maior força esperada que vai ser aplicada sobre o sistema na hora de uma redução de quedas. Tá? E assim, no mercado, é incrível, até mesmo engenheiros cometem erros com isso. Por exemplo, usar a massa como referência. Então vai fazer todos os cálculos tendo como parâmetro 100 quilos. Peraí, não é isso. Isso não é força, isso é peso, né? 100 quilos é peso, né? Ou é quantidade de matéria. E o que nos interessa é força, não é isso? Qual é a maior força esperada sobre um sistema para um sistema que se prevê, por exemplo, reter a queda de uma pessoa? É 6 kN, não é? Precisa ser 6 kN? Não. Sinal, isso deixando claro, hein? 6 kN é o valor limite. 6 kN é o máximo que pode ser gerado sobre o corpo do usuário e do sistema de ancoragem. Tá? Mas o que é o ideal? Que a força seja a menor possível. Agora, assim, e quando é mais de um usuário? Aí é a questão. Tá? E aí, para todos os equipamentos, é lógico que os individuais não tem isso, né? O uso individual, um trava-quedas, um talabarte, um cinturão de segurança é para uma pessoa, isso é óbvio, né? Mas você tem dispositivos de ancoragem, por exemplo, você tem sistemas de ancoragem que podem ser dimensionados para vários usuários, né? Para múltiplos usuários. Aí as formas de teste e os valores de resistência vão mudar. Porém, eu não quero me estender nisso agora. Em geral, quem tiver curiosidade de saber esses valores, como sistemas para múltiplos usuários são testados e quais são as forças exigidas nos ensaios, vai lá naquele manual sobre ancoragens que eu falei no começo do vídeo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Baixa o arquivo e vai dar uma estudada nisso. Tá? É importante. De novo, é importante saber o porquê das coisas. É importante saber por que o equipamento que você está adquirindo para usar é confiável.
Né? A que ensaios ele foi submetido para garantir essa confiabilidade? Ok? Até aqui a gente já abordou bastante sobre forças. E eu apresentei alguns valores, né, alguns parâmetros. Então sabemos que a força máxima esperada sobre um sistema de segurança que vai amparar a queda de uma pessoa é de 6 kN. Nós já sabemos que a resistência máxima do corpo humano, a força provocada pela aceleração, é de 12 kN. Nós sabemos que equipamentos positivos que têm a baixa eficiência na absorção de energia pode fácil ultrapassar os 17, 18 kN. Então, nós estamos lidando aqui com forças que vão de 600 quilos a mais de 1.800 quilos. E se isso parece muito, talvez caiba aqui falar que sobre sistemas de ancoragem, por exemplo, sobre sistemas como linhas de vida, né, linhas de segurança horizontais, principalmente as flexíveis, você pode ter efeitos de reação de forças, de distribuição de forças, que multiplicam as forças e podem gerar valores muito maiores do que esses 1.700, 1.800 quilos. E para essa explicação, esse exemplo fazer sentido, vamos começar abordando algo que no mercado muita gente chama de equalização. Significa que você tem uma determinada carga que vai ser distribuída entre dois ou mais pontos. É o que acontece, por exemplo, com uma linha de vida horizontal flexível. Mas vamos lá, vamos imaginar, dois jovens estão carregando lá uma sacola de feira, estão vindo de uma feira livre, fizeram as compras, a sacola é grande, está cheia, etc e tal, e que a sacola esteja pesando uns 10 quilos. Imaginando que os dois jovens estejam um ao lado do outro, quer dizer, segurando a alça da sacola bem paralelo ao corpo, né? Se a sacola pesa 10 quilos, o que se espera? Que cada um desses jovens esteja sustentando metade do peso. Então, cada um deles vai sustentar metade do peso da sacola, que seria 5 quilos. Né? Perfeito. Mas vamos dizer que eles queiram brincar entre eles, e aí um comece a puxar a alça para um lado, o outro puxar a alça para o outro. Não, peraí. Então, agora, você tem a força agindo em mais de um sentido simultaneamente. E essa distribuição não vai ser mais de 50% para cada um. Ou seja, a reação da força, a distribuição dessa força, já não vai ser tão eficiente. Então, dependendo do ângulo, né, dessas alças, cada um dos jovens pode estar aí sustentando 7, 8 quilos, ao invés dos 5 quilos que eles estavam sustentando quando estavam um bem do ladinho do outro, bem junto à sacola. Esse efeito, esse fenômeno, ele também vai acontecer em sistemas de ancoragem, como, por exemplo, as linhas de vida. Então, dependendo... Lembra, ela é flexível, né? vai formar aquilo que a gente chama de flecha, né? Essa deflexão, ou seja, sair da posição original e mudar de posição em função da força aplicada. A gente chama de deflexão. Então, dependendo do ângulo, né, que vai ser formado por essa deflexão, a distribuição da força vai ser diferente para cada um dos pontos de ancoragem. E aí vocês estão vendo, nessa ilustração, 6 kN é a força que está sendo aplicada no centro, por exemplo, de uma linha de vida flexível. Mas a força que vai para os pontos de ancoragem vai depender desses ângulos. E se nós selecionarmos um deles, por exemplo, esse ângulo de 150 graus, vocês estão vendo qual é o valor que vai para cada um desses pontos de ancoragem? Quer dizer, não só ele não está mais dividindo a força, como na verdade ele está multiplicando a força. Mas dá para ficar ainda pior. Vamos imaginar que a gente esteja falando de uma linha de vida que está sobre um telhado. Então você tem aqueles postinhos, né, para elevar a linha de vida um pouco acima do telhado. Bom, esses postes, quando você submeter eles à força, eles vão funcionar como uma alavanca. Então, olha só. Você tem uma força de 6 kN sendo aplicada ali no centro da linha de vida. Ok? Por causa desse ângulo, né, por causa dessa reação de forças, está sendo transmitido para cada um dos pontos de ancoragem de cada lado quase 1.200 quilos. Então, começou com 600 quilos, ou 6 kN, foi para os pontos de ancoragem
quase 12 kN, quase 1.200 quilos. Mas como tem o postinho, e ele vai funcionar como uma espécie de alavanca, os elementos de fixação vão suportar forças ainda maiores. Vai ser multiplicado pelo efeito alavanca desses postes. E aí você pode ter, dependendo da posição desses elementos de fixação, uma força de quase 3.000 quilos, uma força de quase 30 quilonewtons. Você percebe, então, quanto de força um sistema de redução de queda pode envolver? Agora você percebe como isso é um trabalho de engenharia, como é importante você ter alguém capacitado, competente, né, para poder fazer a avaliação das condições de uso, né, considerar os fatores que vão envolver, que vão determinar as forças envolvidas no sistema, calcular a resistência, né, e a configuração que o sistema precisa ter para dar conta dessas forças todas. Eu não sei, pode ser que algumas pessoas que assistem esse vídeo achem que tudo foi teórico demais, né, científico demais, e pode até não enxergar a aplicação dessa teoria no dia a dia de trabalho, né, no dia a dia de trabalho em altura. Espero que não. Espero que eu tenha conseguido ser didático o suficiente para mostrar que para o planejamento, para a instalação, para o uso de muitos dos sistemas de proteção contra a queda, a gente precisa ter essa base de conhecimento, que vai ajudar na seleção de equipamentos e sistemas, que vai ajudar a compreender o porquê das coisas, né? A orientar sobre o uso, né? A fiscalizar o uso desses sistemas e equipamentos. E olha, se você gostou do conteúdo desse vídeo, se gostou da apresentação, eu acho que é legal a gente dar o devido crédito para o patrocinador, que é a Bonnier, né? Porque foi graças ao investimento deles que foi possível produzir esse vídeo e disponibilizá-lo para o mercado. Então, se você gostou do vídeo, se gostou dessa iniciativa, o que eu sugiro é assim, prestigie-os, né? Então, usa o link da página deles que eu coloquei aqui na descrição do vídeo e vai conhecer o trabalho. Tá? Vale a pena, né? A Bonnier trabalha com algumas linhas de produtos que são essenciais para o mercado industrial. Então, obrigado pela audiência e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!